Cheguei aqui no Instituto Samba e já comecei a botar o terror nas pessoas. Olha, todo mundo ali, eu quero entrevistar ele, mas aí eu já tô obrigando as pessoas a mexer na cozinha, a fazer confusão. Tá filmando uma parte feia, daí vamos olhar a parte Vamos virar bonita. a parte bonita. A gente acredita na arte democrática, arte que é pra todos, Dani. Então por isso que eu acredito muito na arte do Derlon, que ela tem essa característica que tu vai conversar com ele. Acredito na arte popular brasileira, acredito no grafite, porque é a arte que é o acesso livre pra todos. Obrigada, né, por me receber. A pessoa parou, tá lá fazendo um negócio gigantesco que tem que ficar pronto, né? A casa parou para receber ela. A casa parou. Até porque se não parasse, gente, o que aconteceu? Eu com a bagunça que já fiz aqui, ótimo. não é? Vamos começar pelo teu começo. Tu lançou um livro agora. Sim. E nesse livro, no lançamento do livro, tu disseste que tu não tem... Tu achou cedo para lançar uma biografia, né? Então tu falou um pouquinho da evolução do teu trabalho ali. O que eu quis mostrar foi um recorte da minha obra. Apenas um período, algum projeto bacana que eu fiz no decorrer da minha carreira. Porque pensando na minha carreira a longo prazo, não é o momento ainda de fazer uma biografia sobre minha obra. Talvez daqui a mais uns 10 anos eu possa ter uma catalogação maior de obras, sabe? Então eu preferi fazer um livro que tivesse um certo recorte sobre um momento do meu trabalho, para que pudesse mostrar ao público algo que foi muito importante na minha carreira e tem uma relevância muito grande, sabe? Como se fosse, a partir dali, a minha carreira deu um novo passo. Sim, foi a partir dali que tudo aconteceu. E como é que tu começou, assim, tá? Um dia tu acordou e quis, sei lá, fazer um grafite? Como é que foi? Como é que começa a vida da pessoa? Eu gostaria de entender. Eu despertei o interesse pela pintura muito jovem, muito criança, sei lá, não consigo datar. Mas 5, 6 anos de idade já era apaixonado por desenho. O meu hobby era desenhar. Mas lógico, como qualquer outro artista, eu não imaginava que eu iria seguir carreira, era lazer. Aí parte para adolescência, ainda alimentando o hábito pelo desenho, pela curiosidade nas artes e o aperfeiçoamento. Talvez deva ser por isso que eu acabei tendo uma consolidação muito precoce, por também muito precoce despertar o interesse pelas artes e sempre como um lazer necessário que eu forçava muito em querer aprender. Eu não conseguia me conformar enquanto eu não descobrisse como se produz algo, como se faz algo. Lógico, isso não é o suficiente para você ter uma carreira, mas a minha curiosidade ainda muito cedo, porque numa carreira artística a consolidação vem muito tarde, porque requer muito amadurecimento, você precisa criar um capital social e cultural muito bem amadurecido, de aceitação. Isso requer muito tempo. Não é à toa que muitos artistas só conseguem essa estabilidade como artista, assim, não muito tarde, mas, sei lá, depois de um bom tempo de trabalho. Não é à toa que muitos artistas, para financiar o seu próprio trabalho, acabam tendo outra profissão para que possam relaxar, ter um retorno financeiro que possa cuidar da sua vida e, paralelo a isso, fazer o que fazer gosta. A sua produção, o que gosta. E só depois de alguns anos vem essa estabilidade. Não é à toa, por exemplo, na minha adolescência eu nem pensava em ser artista, eu achava que era muito difícil, impossível para mim. Mas tu já tinha essa ideia na tua adolescência de, eu adoraria viver de desenhar? Adoraria, só que eu achava que era um caminho muito difícil conseguir. Então, não é à toa que eu acabei optando por fazer faculdade de Ciências Sociais, já que era uma coisa paralela que eu sempre curtia. Pensei até em fazer arquitetura, sabe, mas não pensei em fazer artes plásticas, mas eu fiquei pensando, será que vai dar certo isso? Eu falei, não, eu prefiro fazer um curso de outra coisa que seja mais fácil e, como lazer, continuar a minha vida produzindo, pintando, sabe, sem compromissos. E tu acha que essa tua formação te ajudou, então, nesse ponto transformador da tua arte? Porque tu mergulhou a fundo, né, em comunidades. Como é que foi isso? Foi isso? Ajudou muito.
porque como eu fiz ciências sociais, então é uma faculdade que engloba antropologia e sociologia, além de ciência política. E o aprendizado com antropologia que eu tive lá foi que me despertou o interesse em viajar para lugares remotos, a qual as pessoas vivem uma cultura muito particular. Então foi justamente devido a uma bagagem que eu aprendi de formação, que eu tivesse essa sacada, quero ir para um lugar a qual eu possa conviver com um grupo e o resultado da convivência ser a produção de novas pinturas relacionadas àquele aprendizado. Então, o que eu fazia? Convivia com os moradores da região e o aprendizado da história de cada um e da vivência que eu tinha despertava o interesse em criar uma pintura nas casas, nas residências. Então, e foi aí que eu produzi esse livro. Mas aí eu já estava com a minha carreira já desenvolvida, já desenrolando por aí. Não foi no início todo e tal. Foi um ponto no meio dessa caminhada. Mas que foi referência da minha formação. Da sua formação. E como é que tu acha? Tu poderia afirmar sem dúvida, assim, de que o teu reconhecimento dentro do Brasil, ele aconteceu antes ou depois do teu reconhecimento fora do Brasil? Eu acho que foi uma coincidência dos dois fatores. Eu estava na faculdade ainda, porém continuando trabalhando, pintando, tendo meu projeto de pesquisa, quando começou uns convites a aparecerem. Sabe, a primeira vez de fazer um trabalho relativamente importante, de grande porte, fora da minha cidade, ir até o Rio de Janeiro fazer algum trabalho, e também quando eu fui para Marseille, na França. Foi a minha primeira viagem para fora do Brasil, então que aí foi quando eu percebi. Mas foram os dois caminhando juntos, foi muito bom. Tu conseguiu esse reconhecimento aqui concomitante ao reconhecimento internacional. Aí foi quando eu comecei a me dedicar mais, perceber que a minha obra poderia desenvolver uma carreira artística para mim. Sim. E eu comecei percebeu que podia viver daqui. Até porque na época eu estava muito no muralismo, então justamente porque eu não tinha um interesse muito grande de produzir isso em suportes a qual a obra possa circular. Sim. Era aquela coisa para oferecer ao público simplesmente pelo prazer de democratizar a arte, não de ter algum retorno de carreira. Sim. Certo? E foi bom, foi super legal, porque os primeiros convites do interesse das pessoas de me convidar para fazer uma coisa ou outra foi quando eu tive a noção que eu estava no caminho certo. Sim. Que a minha obra estava conseguindo o resultado que eu queria com as pessoas, de me comunicar, de me aproximar. Porque é legal que quando eu estava desenvolvendo um projeto de pesquisa sobre que obra produzir para que eu pudesse oferecer ao público, eu tinha uma preocupação muito grande com a comunicação. Eu queria uma obra que tivesse uma fácil leitura, que as pessoas pudessem olhar e entender a obra de forma fácil. E que ela pudesse se aproximar, se identificar com a obra. Eu não fazia ideia, eu tinha esse conceito de aproximação com as pessoas. E eu percebi que tudo que eu queria estava embaixo do meu nariz. A própria produção local, artística, era o que seria o resultado estético do meu trabalho, que era essa questão da xilogravura, do que aqui no sul e no sudeste se chama de cordel. Cordel, né? Aquela estética, que é uma estética simples, de fácil leitura, de fácil comunicação, eu percebi que aqui poderia dar um resultado muito grande se eu pegasse aquele desenho, aquele resultado estético que é transformado, que é produzido em suporte menor e desenvolvesse uma pintura muralista, já que eu estava no mural, estava na rua, minhas origens são do grafite. Sim. Eu achava que eu
fazer aquilo em grande porte na rua teria um grande impacto. As pessoas iriam conseguir ler bem, ver aquela coisa grande e de acessibilidade informativa. Sim, então, que é da ideia daqui. A gente está aqui na casa fazendo esse mural. Hoje a ideia aqui é as pessoas passam, todo mundo lê a obra bem, entende, se identifica, para olhar. Esse impacto visual era o que eu queria conceitualmente na minha obra. E a produção local me favoreceu muito. Eu acho que eu nascer em Recife foi importantíssimo para minha carreira. Então tu acha que a arte pop brasileira, eu tenho minha opinião sobre isso, mas eu queria saber a tua opinião sobre a arte pop brasileira cumprindo esse papel de ser referência, de estar perto da pessoa, de a pessoa estar andando pela vida e ela ter acesso visual e contato com tudo isso para lá na frente entender isso como repertório, né? O próprio grafite, ele é um exemplo disso. Sim. Quando ele tá na rua, ele é muito pop. Sim. Então ele faz essa aproximação fora do museu, do público com ele vai para a pessoa. Ele vai até as pessoas. Ele não faz com que as pessoas vá até a obra. Sim. Apesar de ele estar ali estático numa parede, mas as pessoas circulam no seu cotidiano comum. E vai atravessar essa obra. Não é um deslocamento forçado ao qual você tem que ir só no museu para que possa usufruir. Sim. Então, você naturalmente, nos seus compromissos diários, em um momento ou outro, vai cruzar com uma pintura na rua. Eu li um livro que se chama Isso é Arte? É uma pergunta, né? E ele é um livro que eu achei ele muito legal, porque a gente lendo hoje o livro, tu pensa, meu Deus, como os pintores, como a arte moderna surgiu, né? E como ela incomodou os clássicos da época. Tu acha os que anteriores a eles. Isso aí. Né? As vanguardas servem para isso, claro. Servem para incomodar, senão não seria vanguarda. Senão não sai. Tu acha que daí para sair da zona de conforto? Porque vai ficar naquele cubo branco a vida inteira, e acha que é vanguarda, sabe? Sempre que produz algo, acha que a sua obra é a que é a contemporânea. Sim. Então a arte, eu sempre digo assim, tu não precisa entender, né? Entenderam, compreendi, agora ok. Agora que eu entendi, tá tudo certo. Mesmo quando tu não entende, tu tá absorvendo. Né? Então, Eu não tenho muita preocupação sobre a minha obra, por exemplo, que a pessoa entenda perfeitamente o meu conceito. Eu só quero que a obra toque ela. Isso que eu aprendi, gente, assim, que a gente tem que aprender, enfiar isso na nossa cabeça. Tu não precisa compreender, tu tem que ter, aquilo tem que te tocar de alguma forma. Se eu pintei um passarinho, não interessa se aquele passarinho é tal ou tal pro artista. Se você acha que aquilo é uma sabiá, ótimo. É o que você... Né? Sim. Pense em você aí, incorpore, mergulhe no universo artístico e coloque a sua cabeça para trabalhar. O objetivo da arte é justamente trabalhar o ser humano, olhar e fazer você pensar diferente, olhar, se sentir diferente. Não querendo descobrir o que é que o artista... Não, porque daí não é, né? Aí fica fácil. Então coloca um texto do lado da obra, já que não serve para o ser humano pensar. Exato, isso aí. Maravilhoso, gente. Agora eu vou roubá-lo, porque a gente vai lá na lojinha e eu quero conversar sobre algumas coisas que tem lá, porque tem uma referência tua lá, tem o J. Borges. Tem referências, raízes, pessoas a qual foram fundamentais para que o meu projeto artístico pudesse desenrolar. Vamos lá. Vamos lá.